Pessoal, o que eu vou falar agora, vocês precisam se ligar, porque também é outra coisa que sempre que cai em prova, tem pelo menos uma pessoa que erra e eu tenho vontade de sentar e chorar. Quem errar isso na prova vai ficar me devendo uma caixa de chocolate também. E se for a mesma pessoa, a gente já sabe que a gente se vê em 2023.2. Tudo bem? Brincadeira. Brincadeira, but not too much. É uma fase onde já vai pra ir pra academia contigo. Pô, é um tratamento. Não, mas isso aí é um castigo cruel e degradante. Não, mas tudo bem. Pessoal, sempre que se fala em rompimento do testamento, é automático, é intuitivo a gente pensar o quê? Pegar a cédula aí. Não, gente. Não é isso! E quem colocar que é isso, tá me devendo uma caixa de chocolate. Tá? Rompimento do testamento é uma consequência de alterações significativas das circunstâncias que havia no momento em que se testou para o momento em que se morreu. Vamos lembrar, já falei isso várias vezes. Testamento é um negócio muito específico, um negócio jurídico muito específico, porque ele é feito antes da morte, mas é uma presunção de que ele foi a última declaração de vontade, ou seja, como se o sujeito tivesse declarado aquela vontade um segundo antes de morrer. Só que o que é que acontece? Às vezes, há alterações bruscas das circunstâncias da vida da pessoa no momento em que ela testou para aquelas que havia na vida dela no momento em que ela morreu. Existem circunstâncias essas que o ordenamento jurídico brasileiro pega e diz, não, por conta dessas circunstâncias, eu não posso fazer prevalecer aquele testamento que foi feito anteriormente. Tudo bem até aí? Tudo bem? Então, rompimento do testamento que vocês vão encontrar em muitos manuais e até mesmo em algumas decisões judiciais, chamando o rompimento de revogação presumida, ficta e legal. Está errado chamar rompimento de revogação. Por quê? Porque revogação é negócio jurídico. Exige manifestação, declaração de vontade. Lei não presume revogação, não impõe revogação de novo. Aí eu falei para vocês, agora há pouco, não, porque o testamento cerrado que é apresentado aberto é presumido revogado. Mas a lei não está criando uma revogação onde não houve. Porque houve uma manifestação de vontade no testamento aberto. Que foi o quê? Romper o lacre. Romper o lacre é um ato. Manifestação de vontade não precisa ser oral. Comportamentos são manifestações de vontade. Abrir o testamento é uma manifestação de vontade. Por isso que a lei presume. Do ato de abrir o testamento, eu presumo que houve a revogação. Só que aqui não há nenhuma manifestação ou declaração de vontade. Por isso que é errado falar que a lei está presumindo. Tudo bem? O que a lei está fazendo não é revogação, o que a lei está fazendo essas disposições testamentárias que foram feitas em determinadas circunstâncias são ineficazes em razão da alteração de circunstâncias. Há alterações de circunstâncias tão significativas, que mesmo que o sujeito nada diga ou nada faça, seu testamento não produzirá efeitos. E se ele quiser que aquele testamento que ele fez anteriormente produza efeitos, o que é que ele tem que fazer? Testar mais uma vez nessas novas circunstâncias. Tudo bem até aí? Que circunstâncias... isso aqui é interessante. Tá? O que acontece, o artigo 1973, ele fala assim, rompe-se o testamento em todas as suas disposições, caso haja essa modificação de circunstâncias. A gente vai ver que modificação de circunstâncias são essas. Tá? O Código Civil fala expressamente assim, rompe-se o testamento em todas as suas disposições. Só que aí uma pessoa muito simpática, não tão inteligente, mas muito simpática e esforçada, fez uma proposta de enunciado de jornada de direito civil que foi aceita, aprovada. Enunciado 643 da jornada de direito civil. Adivinha quem propôs? Adivinha quem propôs? O autor dessa proposta, esse que vos fala, no segundo enunciado de jornada de direito civil, aprovado na 8ª jornada de direito civil, que diz assim, não, 643. Não há o rompimento de todas as disposições do testamento. Por quê? Porque a lógica do rompimento é a proteção patrimonial de determinadas pessoas.
Mas o rompimento e essa mudança de circunstâncias nada tem a ver com as situações extrapatrimoniais. Nada tem a ver o rompimento, por exemplo, quando eu testei não tinha filho, passei a ter, que é o que a gente vai ver, que é o principal caso. Isso nada tem a ver com eu dizer no meu testamento que quero ser enterrado no cemitério católico para eu ter filho ou não ter filho. Ou para que eu quero que rezem um culto evangélico a cada mês pela minha alma. E assim por diante. Essas disposições extrapatrimoniais nada tem a ver com o fundamento jurídico do rompimento. Portanto, o que perdem a eficácia são as disposições patrimoniais. Fiz um legado para Vitória, não tinha filhos, passei a ter. Coitada de Vitória, ficou sem o apartamento. Eu sou calada. Exato. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Que situação é essa? Que mudança de circunstâncias é essa? A principal, testei quando não tinha filhos, passei a ter. Na verdade, o código fala descendentes, e é importante dizer que pode ser descendentes mesmo. Por quê? Eu tive um filho, meu filho morreu antes de mim, e aí eu fiz um testamento achando que, pronto, minha prole morreu, eu fiz um filho, não tenho pai, não tenho mais cônjuge, sou viúvo, daí fiz um testamento deixando toda a minha parte disponível para Carla. Só que o que acontece? Esse meu filho teve o próprio filho, um neto meu, que eu não sabia da existência. Então o código fala de descendente, é descendente mesmo. Caso mais comum talvez seja ter filho mesmo. Eu testei quando não tinha filhos, passei a ter. Mas às vezes o sujeito não sabe que tem um filho. Acontece. Eu, por exemplo, mesmo, ninguém nunca me procurou. Pode ser que um dia procure. Não sei se eu tenho filho. Queria ter, não sei se eu tenho. Ou então, sujeito, esse exemplo, o sujeito não tinha um neto, não sabia que tinha um neto, mas na verdade tinha. Depois é até surpreendido com a ação de reconhecimento de paternidade e tudo mais. Acontece, a ação de investigação de paternidade movida contra o avô. A gente viu lá em famílias que isso é possível. Então, o sujeito não sabia, não tinha ou não sabia que tinha descendentes sucessíveis e passou a ter. Quando testou, não tinha, não sabia que tinha. Entre o testamento e a morte, passou a ter. Esse é a circunstância que o código considera que é principal, né? Que é significativa para romper o testamento e dizer que a disposição testamentária não vai produzir efeitos. Tudo bem até aí? Mateus. Se o descendente aparece depois que o testador morreu. Mesma lógica. Por exemplo, vai entrar com a petição de herança e nessa petição de herança vai pedir o quê? O rompimento do testamento. E se por acaso essa herança já foi partilhada? Tem um prazo prescricional da petição de herança. Enquanto não passar o prazo prescricional da petição de herança, todo mundo está sujeito a aparecer um novo herdeiro e, portanto, tem uma modificação na partilha que foi feita. Tudo bem? Até porque, se a petição de herança é julgada procedente, aquela partilha que foi feita é ineficaz em relação ao herdeiro que foi preterido, mas que, por meio da petição de herança, foi reconhecido como tal. Tudo bem até aí? Adoção e sucessão afetiva é a mesma lógica. Mesma lógica. Perfeito. Não tem diferença se esse filho é biológico, se é socioafetivo, se é adotivo e assim por diante. Tudo bem? O outro caso que o código traz é um caso meio esdrúxulo, que é o quê? O sujeito tinha outro herdeiro necessário, mas não sabia da existência dele. Quem são os outros herdeiros necessários além dos descendentes? Ascendentes e cônjuge / companheiro com asterisco, porque companheiro com asterisco o código não diz, mas muito provavelmente vai ser reconhecido quando o Supremo Tribunal Federal ou o STJ se depararem sobre essa questão do companheiro ser herdeiro necessário. A amplíssima maioria da doutrina entende que, por conta da decisão do Supremo, o companheiro é herdeiro necessário. Apesar de o Supremo, repito, não ter decidido expressamente a esse respeito. De toda forma, imagine a situação. O código diz: desconhece a existência de outros herdeiros necessários. Ou seja, eu sou casado e não sei que eu tenho um cônjuge. Morte presumida, talvez. Ou eu não sei que tenho pai e não sei que tenho mãe. Tá? E aí falam assim: não, você pode ter um pai, mas é um pai que não lhe reconheceu. Mas eu sei que eu tenho um pai, nasci necessariamente no espermatozoide de alguém. Tudo bem? O que Mateus falou é a única
situação cabível de aplicação dessa norma, que é, eu acho que morreu, mas na verdade está vivo. No caso de, tipo, ele não reconhecer a união estável, uma união estável é uma união estável de fato, quando importa essa pessoa reconhece ou não, então ele se encaixaria? O problema não é isso, porque não reconhecer a existência do vínculo, apesar da pessoa saber que tem a pessoa. É diferente. Então eu poderia, tipo, questionar o testamento falando que, em que tese ele não dizia que a gente era companheiro, a gente era. Se eu conseguir comprovar, eu poderia anular o testamento, você conseguiu entender a minha linha de raciocínio? Eu consegui, mas não é o caso, não é anular, é romper. O testamento, Exato. Mas não parece ser o caso, porque querendo ou não, ele sabe da sua existência. O que ele não reconhece é o vínculo. Ou disse que não reconhece o vínculo. Tudo bem? Essa hipótese é esdrúxula, porque se aplica somente nesse caso. O código foi muito mal redigido. E o código deixou passar situações que são muito mais pertinentes. Testei quando era solteiro, me casei e contraí união estável. Testei quando era casado, em favor do meu cônjuge, divorciei. Casei novamente, contraí outra união estável. Ou seja, existem outras situações e há ordenamentos jurídicos que trazem a figura da revogação pelo divórcio. A lei presume que se o testamento é feito em favor do cônjuge e há divórcio posterior, antes da morte, aquele testamento perde os efeitos. Essa não é a solução do Brasil. O Brasil traz essas duas soluções. Quando testei, não tinha ou não sabia que tinha descendentes, ou desconhecia a existência de outros herdeiros necessários. Hipóteses muito mais problemáticas na prática são deixadas de fora. Tudo bem? Beleza? Então, a lei fala, decorrência supervenícia de descendente sucessível. O que é que isso significa? Quando o sujeito testou, não tinha, não sabia que tinha descendentes sucessíveis, mas passou a ter posteriormente. Né? Ou quando o sujeito testou, ignorava a existência de outros herdeiros necessários. Eu mencionei, a prevalência das disposições extrapatrimoniais em qualquer caso. Tem muito orgulho, muito certinho, bonitinho. Tá? E se o sujeito sabia que tinha herdeiros necessários e testou mesmo assim, o testamento prevalece. O sujeito tinha e sabia que tinha herdeiros necessários, o conteúdo do testamento prevalece. Tudo bem? E aí vou responder uma pergunta que ninguém fez, mas normalmente as pessoas fazem. Professor, eu fiz um testamento deixando 80%, eu não tinha filhos, fiz um testamento deixando 80% dos meus bens para Geraldo. Aí, alguns anos depois, eu tive um filho. A pergunta é, eu vou reduzir esse testamento para respeitar a legítima, ou ele não vai produzir efeito nenhum? O que é que vocês acham? Não vai produzir efeito. Não vai produzir efeito nenhum. Tem alguns autores, e aí, por exemplo, Cristiano e Nelson, que falam que pelo princípio da conservação do negócio jurídico, você vai simplesmente reduzir até a parte disponível. Só que essa não é a orientação do código. O que é que o código fala? Rompe-se o testamento em todas as suas disposições, entre parênteses patrimoniais. Eu até concordo que é a solução mais intuitiva essa. Essa, de fato, é a solução mais intuitiva. De, beleza, vamos respeitar o testamento, vamos preservar a manifestação de vontade, vamos apenas reduzir para a parte disponível. Mas se fosse o caso, nem precisava do Instituto do Rompimento, porque resolvia de que forma? Pela legítima. Pela redução. Para romper um. Exato. Se fosse o caso de reduzir até 50%, a gente não ia estar precisando falar aqui de rompimento. A gente teria resolvido, matado isso quando falando lá de redução das disposições testamentárias. Porque a lei entende o quê? Que se o sujeito soubesse que teria filhos no momento em que testou, não teria testado daquela forma. Não estou dizendo que é uma presunção boa do código. Não estou fazendo juízo de valor. Meu juízo de valor deixou de fora situações que são muito mais relevantes do que desconhecer a existência de herdeiro necessário. Estou falando se o juízo de valor do código é bom ou ruim. Estou falando que o código fez expressamente um juízo de valor nessa situação, dizendo não vai produzir efeito nenhuma das disposições testamentárias, e aí a gente aperfeiçoa nenhuma das disposições testamentárias patrimoniais. Tudo bem? Beleza? Vamos ver aqui. Em abril de 15, Dilma já tinha um filho, Lula, e fez um testamento deixando 30% dos seus bens para seu amigo Geraldo, que não é esse Geraldo. Em setembro de 17, Dilma teve uma filha, Glaze,
Dilma morreu em 2022. Como vai se dar a sua sucessão? Entre Glaze Não tem como ele só romper pra o. Pergunta. Vocês estão saindo fumaça da cabeça de vocês. Essa disposição testamentária é rompida ou prevalece? Tem gente que fala que é rompido. Por que é rompido? Prevalece. É porque é não ter filho, você já tinha. Se o testador sabia da existência de filhos, se ele já tinha filhos e passou a ter outro, o testamento prevalece. Qual é a regra do rompimento? Não tem nada a ver isso, tá? De ultrapassar a legítima, isso é indiferente para saber se tem rompimento ou não tem rompimento. É diferente. Se for deixar 10% dos bens, ainda assim poderia ser o caso de rompimento. Por que não é o caso de rompimento? Porque o caso de rompimento é quando o sujeito testou, não tinha ou não sabia que tinha descendentes sucessíveis. Quando Dilma testou, ela tinha um filho, Lula, o que afasta a incidência da regra de rompimento. Porque a regra de rompimento incide quando o sujeito não tinha qualquer descendente, ou não sabia que tinha, e passou a ter. Tudo bem até aí? Tudo bem? Em abril de 2012, Jair fez um testamento deixando 40% dos seus bens para o seu amigo Queiroz. Em setembro de 2014, Jair teve seu primeiro filho, Flávio. Jair morreu em 2022. Amém. Como vai se dar a sua sucessão? Oi? Rompe ou não rompe? Por que rompe? Ele, quando testou, não tinha ou não sabia que tinha descendentes sucessíveis, passou a ter. Consequentemente, o testamento é o que é indiferente de ter respeitado a parte disponível. Respeitou a parte disponível. Na verdade, se ele não tivesse ascendentes nem cônjuge, nem haveria que se falar a parte disponível e legítima, porque se a pessoa não tem herdeiros necessários, você não tem legítima, você pode dispor de todo 100% do seu patrimônio. Aqui a gente não entrou nessas questões de fato. Mas mesmo que tenha passado a ter herdeiro necessário, né, respeitou a parte disponível. Mas isso é irrelevante quem desrespeitou a parte disponível. Por quê? Porque basta incidir a norma de rompimento para haver o rompimento das disposições, ainda que haja, com essas disposições, respeito à parte disponível. Professor, mas pode ter questões que teremos que analisar se rompe o casamento e se também respeita a legítima. Perdão? Pode ter questões que teremos que analisar se rompe o casamento e se também respeita a legítima. Beleza, mas se rompe o testamento ou não, é irrelevante saber se o testamento respeitou ou não a parte disponível. Por que é irrelevante saber? Porque eu sei nada do Não é quem vale. São ineficazes. Eu acho, Todas as disposições patrimoniais são ineficazes. eu acho que a cadeia, se não romper, vai ter que... Perfeito. Se não for caso de rompimento, aí você analisa. Se ultrapassou a parte disponível e não é caso de rompimento, vai passar para fazer o quê? Reduzir. Redução. Perfeito. Tá? E aí, para a gente terminar, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do testamenteiro. Alguém aqui já ouviu falar de testamenteiro? É tipo inventariado. O testamenteiro pode ser inventariante. Testamenteiro pode ser a pessoa que protocola a petição inicial do inventário, pede a abertura do inventário. Testamenteiro. Pessoal, o que é que eu quero que vocês entendam? Quando o sujeito testa, dispondo, principalmente, claro, ele pode fazer disposições extrapatrimoniais, que são raras. É muito mais comum você testar para fazer disposições patrimoniais. Tá? Quando o sujeito testa fazendo disposições patrimoniais, muitas vezes, quase a totalidade das vezes, os herdeiros legítimos vão ficar insatisfeitos. Por que eles vão ficar insatisfeitos? Porque vai dar terra. Não metade, não necessariamente metade, mas tudo que é incluído no testamento sai de onde? Não é que sai, mas deixa de ser distribuída pela sucessão legítima. Ou seja, o herdeiro, ele, não estou dizendo que é isso que acontece, juridicamente falando, mas o que é que se passa na cabeça do herdeiro? Que o quinhão dele está sendo diminuído por conta do que foi inserido no testamento.
Vamos imaginar, 2 filhas, Carla e Vitória. Deixo toda a minha parte disponível para Carla. O que é que Vitória vai pensar? Você gostava mais de uma do que Ok, da outra. mas tudo que está indo para Carla, Vitória entende que está saindo de onde? Dela. Do que ela, entre aspas, tem direito. É porque se não fosse isso, eu receberia metade, ela metade. Perfeito, só que você não vai receber metade, você vai receber 25%. Aí eu faço o quê? É porque é aquela coisa, né? Pra gente que entende do como funciona é ok, mas pra quem não tem nenhum conhecimento é como se Perfeito. estivesse perdendo alguma coisa. Ou então, o que vai acontecer é você, insatisfeita com o que aconteceu, vai fazer o seu máximo para impugnar a validade daquele E aí testamento. vai demorar mais tempo. Você vai dizer que o testador não estava no perfeito gozo das faculdades mentais, não tinha discernimento para testar quando fez. E aí atrasa tudo. É, perfeito. Tudo bem, o que eu estou dizendo é, o herdeiro legítimo muitas vezes tem uma vontade enorme de que o testamento, primeiro, a existência do testamento chega a conhecimento do Poder Judiciário. O herdeiro legítimo muitas vezes tem essa má vontade enorme. E uma vez apresentado em juízo, tem uma má vontade enorme para que sua validade seja reconhecida. O herdeiro legítimo vai querer muitas vezes impugnar a validade do testamento. E uma vez registrado e cumprir, o juiz mandou registrar e cumprir, o herdeiro legítimo pode criar uma dificuldade enorme para que aquele testamento que foi apresentado em juízo, que foi considerado como válido, produza efeitos, ou seja, que seja cumprido. Então, é um risco que o testador corre de que sua declaração de última vontade, né, que o seu testamento, não seja respeitado. Ou porque nunca seja apresentado em juízo, ou porque as pessoas briguem para que ele seja invalidado, ou para que as pessoas, até de má fé mesmo, impeçam o cumprimento das disposições testamentárias. Tudo bem até aí? É por isso que o testador que quer se resguardar e assegurar o máximo possível o cumprimento das disposições testamentárias vai nomear um testamenteiro. O que é o testamenteiro? É a pessoa que é encarregada de assegurar o máximo possível a validade e a eficácia do testamento. É obrigatório para testamento? Perdão? É obrigatório? Não, isso daí o testador nomeia se ele quiser. Embora, se não houve nomeação, a lei fala que o juiz vai designar para ser testamenteiro ou um dos herdeiros ou um testamenteiro dativo. Mas é obrigatório ter um testamenteiro? Então, não é obrigatório ter um testamenteiro designado no testamento. Mas se não houve designação de testamenteiro no testamento, o juiz vai designar alguém para exercer essa função. Então vai ter essa. É exatamente. Não é obrigatório ter no testamento. Não é obrigatório que eu nomeie um testamenteiro. O testamento não vai ser inválido porque eu não nomeei um testamenteiro. Mas se eu não nomeei um testamenteiro, o juiz vai atribuir essa função a alguém. Tudo bem? Beleza até aí? O que é que acontece? O testamenteiro vai buscar o cumprimento das disposições testamentárias. É o testador que nomeia. A lógica é justamente o testador se assegurando, se resguardando o máximo possível para que seja reconhecida a validade e a eficácia desse testamento. Então a lei dá prioridade absoluta para que ele nomeie. Tá? Ele pode fazer isso tanto com o testamento quanto com o Código Civil, e inclusive pode nomear mais de um testamenteiro. Lá no curso de testamento, que a gente estuda isso com mais profundidade, a gente vê que o testamento pode ser, essa nomeação de mais de um testamenteiro pode ser vários testamenteiros que têm que agir conjuntamente, ou vários testamenteiros que cada um deles pode agir livremente, ou então vários testamenteiros, mas um é designado, se o primeiro não aceita, o segundo faz, e assim por diante. Enfim, a gente vê isso com mais profundidade lá. Tá? Recomendo que vocês façam do que veio. Legal. Eu não me lembro quando é que vai ser. Acho que em fevereiro. Eu vou dar um curso de férias de responsabilidade civil, se vocês quiserem pegar. Você se odeia? Hã? Você se odeia? Não, mas vai ser ótimo o curso de férias. Vai ser na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro. Não é por ser curso de férias, é por ser responsabilidade. É, eu detesto responsabilidade civil. Quando o senhor vai dar coisa, você vai ser de vez? Não sei. Dá coisas? Não sei. Vai dar coisa não pra eu não ser. Eu vou famílias. Famílias com... É porque coisa eu dei 2 vezes esse ano. Pela terceira. Pessoal, se o testador não nomeia o testamenteiro, o juiz vai indicar, vai determinar, né, o cônjuge ou companheiro ou algum herdeiro nomeado pelo juiz, e se não for possível, isso aqui, pessoal, normalmente não vai ser possível designar um dos herdeiros para ser testamenteiro,
em especial em situações de alta beligerância entre os herdeiros. Se você tem briga entre os herdeiros, como é comum haver em situação de inventário, infelizmente, é contraindicado que o juiz designe alguém dentre os herdeiros para exercer essa função, porque é uma inversão da razão pela qual está existindo essa função de testamenteiro, né? Colocar alguém que é brigado com o outro para cumprir a disposição. Então, muitas vezes, o juiz vai designar alguém de sua confiança para ser testamenteiro dativo. Tudo bem até aí? Nos Estados Unidos, eu sei porque uma prima minha trabalhou com isso lá, não trabalha mais, hoje ela trabalha com política, mas ela trabalhou um tempo em um escritório exclusivamente direcionado a cumprir disposição testamentária. Era a função empresarial daquele escritório. Tinha advogado, tinha contador, tinha administrador de empresas, focado exclusivamente em cumprir disposição de última vontade. No Brasil se discute, e a maioria amplíssima da doutrina diz que testamentaria, né, ser testamenteiro, só pode ser algo de pessoa física, que não pode ser exercido por pessoa jurídica. Tem alguma doutrina minoritária que diz que pode ser por pessoa jurídica, e eu concordo. Eu acho que deveria poder. A doutrina é majoritaríssima, diz que não pode, que é essencial de pessoa física, mas eu acho que deveria poder sim ser exercido como atividade econômica. Por quê? Porque você vai colocar longe para ser testamenteiro. Longe entende o que de contabilidade? Longe entende o que de administração de empresa? Longe tem a vida dele também. Ele enfim, tem os processos dele para tocar e tudo mais. Aqui no Brasil é relativamente comum você indicar, claro, pode ser alguém da própria família, mas eu já vi algumas vezes indicar um advogado para ser testamenteiro. Qual é o problema? O advogado, ele de fato tem um conhecimento jurídico necessário para isso. E querendo ou não, as regras éticas da profissão dão uma certa margem de segurança para que ele vai cumprir o que foi acordado. Mas qual é o problema? O problema é que o advogado não é contador. O advogado não é administrador de empresas. Então, muitas vezes, não vai ser suficiente a atuação do advogado. Eu acho, sinceramente, que deveria poder, e se eu não tivesse virado professor, talvez eu me especializasse nisso. Não sei se ia ganhar dinheiro, mas... Talvez. Como é que funciona a remuneração dessa? Mateus, você tem uma agonia. Eu vou pedir para minha mulher te receitar o prazolam para diminuir a ansiedade, meu Deus. Tudo bem? Antes disso, eu coloquei aqui as atribuições do testamenteiro que estavam previstas no Código de Processo Civil de 73 e que o Código de 2015, o de Processo Civil de 2015, não prevê mais. Só que, problema do Código de 2015. Por quê? Porque continua, se não é determinado por lei, mas continua sendo a lógica do que o testamenteiro tem que fazer. O que o testamenteiro tem que fazer? Cumprir a obrigação do testamento, defender a validade do testamento, não só validade como eficácia também. O Código de 73 falava só de validade, mas eficácia também. Inclusive, o testamenteiro, se alguém move uma ação anulatória do testamento ou da disposição testamentária, se alguém move uma ação declaratória de nulidade do testamento ou da disposição testamentária, quem tem que ser citado? O testamenteiro. O testamenteiro vai ser citado porque ele tem o dever de velar pelo reconhecimento da validade do testamento e da disposição testamentária. Ele vai defender a posse dos bens da herança, pode mover uma possessória contra alguém que está esbulhando um apartamento que vai ser objeto de um legado. Tem um herdeiro que se recusa a sair do imóvel, sendo que o imóvel está sendo legado para um terceiro, para um amigo da família. O testamenteiro tem legitimidade para mover uma ação possessória, uma reintegração de posse, por exemplo, para reaver esse bem e entregar para o legatário. Tudo bem? O testamenteiro pode requerer ao juiz os meios necessários para cumprir as disposições testamentárias. Então, eu estou aqui em Barreiras, eu preciso ir em Salvador para pegar lá documentos e, sei lá, relativos a um imóvel em Salvador que era do testador e que ele está deixando por legado para um amigo da família, para um sobrinho. E aí eu preciso me deslocar, preciso ficar em Salvador. Eu como testamenteiro, não preciso tirar isso do meu próprio bolso. Me deslocar até Salvador, ficar em Salvador, me alimentar em Salvador, pegar certidões de imóveis, por exemplo, tudo isso é meio buscando um fim. Que fim é esse?
Execução do testamento. Executar o testamento. Perfeito. Eu não preciso tirar do meu próprio bolso. Eu posso pedir o quê? Juiz, libera aí um valor que está depositado na conta bancária do testador para eu me reembolsar dessas despesas que eu tive para cumprir as disposições testamentárias. Tudo bem até aí? Beleza? Requerer que o detentor do testamento o apresente judicialmente. Isso daqui é problemático. Isso daqui é tão problemático que o CNJ criou um sistema, eu acho que já falei isso para vocês, criou um sistema unificado de registro de testamento, que todo inventário, logo no começo do inventário, precisa apresentar uma certidão desse registro unificado para saber se o sujeito deixou ou não testamento. Tudo bem? Qual é o problema? Isso só vale para testamento público? Para aqueles que têm participação notarial, né, do tabelião, que são o público, que é inteiramente, que fica inteiramente registrado no livro de registro público, né, no livro notarial. Então, se ninguém apresenta, basta chegar lá com a certidão de óbito, você pede um extrato daquele instrumento público que você leva para o cartório, isso é ótimo, tranquilo. Mas também eu posso saber da existência de um testamento cerrado, porque o testamento cerrado você tem a cédula que é lacrada pelo tabelião, mas no registro do tabelião fica apenas o registro do auto de aprovação. O que é o auto de aprovação? Aquela situação que, beleza, o sujeito apresentou um testamento cerrado, eu lacrei e tudo mais. Ou seja, eu só sei que o testamento existe, eu não sei onde está, com quem está, tem esse problema. E o testamento particular não tem registro dele lá no registro unificado de testamento. Não tem. Então, mas aí o testamenteiro sabe. Eu designei Ivanária para ser minha testamenteira, ela sabe que ela está com o meu testamento particular. Eu até posso, e isso é muito comum. Isso é muito comum, mas não necessariamente. Eu posso ter deixado com você. É recomendável que eu deixe com você. Mas eu não preciso ter deixado com você. Professor, se nem achou o testamento ainda, como é que sabe que fulano não é testamenteiro? Porque o sujeito sabe que é testamenteiro. Porque o testador virou para Ivanária e falou assim: Ivanária, eu confio em você, quando eu morrer você vai ser minha testamenteira, você vai cumprir minhas disposições testamentárias. A questão toda é, Ivanária vai ter que ir atrás de onde está esse testamento. Ivanária vai ter que ir atrás de onde está esse testamento. É designação dela ir atrás. Tudo bem? Beleza? E aí, entre as atribuições do testamenteiro, está cumprir as disposições testamentárias. Aí o código falava assim, dentro de um prazo de 180 dias. O que é que a gente diz sobre esse prazo de 180 dias? E não dá nem pra começar o inventário. KKKK ali foi ótimo. Tudo que tem a ver com prazo de inventário é simbólico. Está na lei e a letra morta. Porque eu nunca vi esse prazo ser adequadamente respeitado. Só se for um cara que tem só pessoa, um herdeiro só de E ainda assim, eu já contei a história para vocês de minha avó que foi herdeira. Não. Minha avó foi herdeira. Minha tia-avó morreu sem deixar filhos. Já era viúva. Os pais já tinham morrido há muito tempo. A única herdeira da minha tia-avó era minha avó. Isso, minha avó já tinha mais de 90 anos. Não era o que você Irmãs. ficava indo. Então, e aí minha avó virou pra mim e falou assim, não, porque eu tô com esse dinheiro e tal. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu tirei a OAB. Vou tirar esse dinheiro. Não era um valor suficiente para retirar somente por alvará. Precisou de inventário. E eu poderia fazer um inventário extrajudicial, já que era herdeira única, bem único, não havia conflito. Só que qual era o problema? Naquela época, as instituições financeiras eram relutantes de fazer levantamento de valores com base em escritura pública de inventário. Com o Código de 2015, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe expressamente a obrigatoriedade da instituição financeira proceder ao levantamento de valores com base na escritura pública de inventário. Só que antes do Código de Processo de 2015, as instituições financeiras se recusavam. Você fazia escritura pública e você precisava judicializar, obrigando a instituição financeira a fazer esse levantamento, a entregar o valor para quem estava indicado na escritura pública de partilha. O que acontece? Aí eu falei assim, eu não vou fazer isso, eu vou entrar com o inventário judicial, que é arrolamento, porque é herdeiro único, bem único, idosa de mais de 90 anos, prioridade da prioridade vai ser, mamão com mel. Doce engano. Por quê? Era herdeira única,
bem único, sem necessidade de avaliação, porque era dinheiro, e idosa maior de 90 anos. Você pensa assim, vou protocolar na segunda, na sexta já estou com tudo resolvido. Como eu tinha interesse, minha avó já tinha mais de 90 anos, eu tinha interesse que ela recebesse antes de morrer, né? Para os abutres dos meus tios e da minha genitora não irem atrás. Aí o que acontece? Abutres mesmo. Quando ela morreu, no dia seguinte eu fui na casa dela procurar o terço. A única coisa que eu queria dela era o terço dela de lembrança. Não estava mais. Os móveis todos já tinham sido retirados, já tinham rapinado a televisão, a geladeira, é verdade, abutres. E tudo gente com dinheiro. Se fosse gente pobre e miserável, eu entenderia se tudo gente com dinheiro, mas é abutre mesmo. E está sendo gravado, não tem problema nenhum com isso. Tudo bem? O que é que acontece? Eu fui ao fórum todos os dias, não é exagero não, todos os dias para assegurar o andamento do processo. Fez amizade com Nunca estagiários. houve na história de qualquer processo judicial um advogado tão diligente quanto eu. Fez amizade Eu com fui lá estagiários. todos os dias, encher o saco da juíza, da diretora de cartório, dos serventuários, todos os dias. Demorou quanto Ainda tempo? assim demorou 3 meses para sair esse mercado. 3 meses. Porque, repito, herdeiro único bem, sem precisar avaliar. Nada, não tinha nada que... E saiu Advogado porque eles não te ultra aguentavam diligente, mais. não aguentavam, mas sim, e acho que só por isso que saiu 3 meses. Porque senão até hoje eu estava esperando. Mas saiu quando sua avó tava ali. Saiu quando estava viva, graças a Deus. Tudo bem? E aí, Mateus, para satisfazer a sua curiosidade, o testamenteiro, ele vai receber remuneração, vírgula, desde que não seja herdeiro nem legatário. Tudo bem? Essa remuneração vai ser fixada pelo testador. O testador vai indicar qual vai ser a remuneração recebida pelo testamenteiro. Remuneração essa que vai sair de onde? Do patrimônio. Da parte disponível. A remuneração do testamenteiro é suportada pela parte disponível. Pode ter já como remuneração a parte disponível inteira? Não faz sentido, porque o testamenteiro... Não sendo interessado. Não. O testamenteiro receberia ele próprio a parte disponível? Não, E, professor, não faz sentido. cheguei a pensar que seria do todo, como se fosse dívida, mas aí seria um meio direto por lá. O que é que acontece? Se o testador não fixa a remuneração, vai calcular de 1 a 5% da herança líquida, ou seja, do todo, mas ainda assim essa remuneração necessariamente vai sair de onde? Da parte disponível. Se o testador não disser qual é o valor da remuneração, eu vou calcular essa remuneração de 1 a 5%, né? Eu não, o juiz vai calcular essa remuneração de 1 a 5% com base no valor do todo, do patrimônio hereditário total. Mas, ainda assim, essa remuneração vai ser suportada pela parte disponível. Para evitar fraude, burla legítima. Tá? Esse cálculo, né, recebe o nome de vintena, essa remuneração. Por que vintena? Porque o máximo é 5%, o máximo é arbitrado pelo juiz, tá? É 5%, 5% que corresponde ao quê? 1/20, a 20ª parte do patrimônio hereditário. Tudo bem? E aí o juiz vai fixar isso com base no montante do valor hereditário, do patrimônio hereditário, com base na dificuldade do cumprimento das disposições testamentárias, com base no bom ou mau serviço prestado pelo testamenteiro. Tá? E aí, se houver perda de finalidade do testamento não imputável ao testamenteiro, ele continua tendo o direito de receber a remuneração dele. O que é que isso significa? O testador fez um testamento, né, óbvio, deixando um apartamento para Vitória. Aí Gustavo, testamenteiro, super diligente, promove todas as ações necessárias, briga pra caramba porque Ivanária, herdeira legítima, filha do morto, está escondendo o testamento, desaparece, depois impugna a porra do testamento dizendo não, é inválido porque o testador não tinha discernimento e tal. Aí Gustavo tá lá na bruxa, tá lá lutando, defendendo, consegue reconhecer a validade do testamento, vai executar, intima Vitória, legatária, Vitória, renunciou ao legado. Rapaz, poxa, bicho, Vai nem vai aceitar reconhecer sim. meu trabalho. Não faz diferença.
O testamento não vai produzir efeitos. Por que não vai produzir efeitos? Porque a legatária renunciou. A legatária renunciou. Isso não Eu impede, deixei fazer minha parte. isso não impede que o testamenteiro receba a remuneração dele. Tudo bem até aí? Simplesmente disse minha parte de sacanagem. Né? E eu não coloquei aqui, eu achei que eu tinha colocado. Às vezes, eu falei para vocês o quê? A remuneração é aplicada desde que o sujeito não seja herdeiro nem legatário. Tudo bem? O que acontece? Às vezes o sujeito recebe um legado. Pode renunciar um legado. Um legado que não compensa ficar com o legado em vez de ficar com a vintena. A pessoa... Então, por exemplo, eu deixo para Ana Paula meu Celtinha 1.0 1998, que hoje em dia vale 3 mariolas e 2 chicletes, né? E meu patrimônio hereditário líquido é 10 milhões de reais. E eu nomeio ela como minha testamenteira. O legado dela vale 3 mil reais. Quanto é, digamos, 1% de 10 milhões, é o quê? 1 milhão. Não. 100 mil. Ainda bem que eu não fiz exato. 100 mil. Para ela, vale muito mais a pena fazer o quê? Renunciar ao legado e ficar com a remuneração da testamentaria. Tudo bem? Isso é plenamente possível. Eu achei que eu tinha colocado isso, não coloquei. Mas é uma disposição do Código Civil. Tudo bem? Só pro legatário ou pro herdeiro também? Pode renunciar ao herdeiro, a herança ou o legado. Vai ser mais difícil, não estou dizendo que necessariamente, né? Você colocar uma herança que seja menor do que entre 1 a 5%. É possível, claro, nada impede que eu nomeie Carla para ser minha herdeira em 0,5% dos meus bens. Ela vai ficar tão puta com... que vai renunciar. Mas é possível. Só que isso vai ser mais comum você ver isso na prática com o legatário do que com o herdeiro. Mas vai que é 100% de 10 milhões. Certo? Tudo bem, pessoal? Então é isso e até semana que vem, se tivermos aula. Ah, não, temos aula.